Obrigada, Matheus. Boa tarde a todos e a todas. Tudo bem? Quem é que já conhecia a Pipa? Quem é a primeira vez? Levanta o braço. Pronto. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa praia, né? Tão bem falada no Brasil e até no mundo. Como o Matheus falou, nós vamos dialogar sobre LGPD e cibersegurança. Não vou falar juridiquês, não é meu perfil, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia, né? Já que inspire-se, proteja-se, conecte-se. Então, vamos discutir um pouco sobre LGPD e cibersegurança. Vamos ver aqui. Pronto. Primeiro, um agradecimento especial a Anailson, não é isso? Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte, pelo convite, e a minha amiga Radna, que, para além da contabilidade, nós somos parceiras no ciclismo, tá? E agradecer também a presença de todos vocês aqui. Bem, vou dispensar aqui o Felipe e o Ladilson, né? Falou um pouquinho da idade, eu não vou falar, porque mulher não fala a idade, né? Mas eu vou falar que eu gosto de café, que eu tenho 2 filhos, eu sou uma carioca potiguar, e aí, né, o restante, o Matheus já falou, tá? E aqui, só para deixar um registro, eu sou CEO do Instituto Adriana Carla, que é uma empresa que dialoga com direito e tecnologia, né? Minha especialidade é em propriedade intelectual, privacidade de dados e agora LGPD, que está na moda, né? Então, vamos discutindo isso. Antes de entrar um pouco mais na questão mais técnica, eu queria dar uma continuidade à nossa primeira palestra, que foi sobre metaverso. Ele falou bastante, né? Falou também sobre inovação. E aí eu queria trazer um conceito mais, vamos dizer, teórico, histórico, para falar um pouquinho da sociedade da informação e dos dados, essa era de conectividade, e agora a gente está entrando na era da imersão, né? E aí, a gente também ouviu, né, nas 2 palestras anteriores, um pouco dessa inovação, dessa ideia de que a gente tem que pensar com foco no cliente, né? A gente sai de uma concepção muito mais organizacional, no sentido de pensar no negócio propriamente dito, para hoje pensar no cliente, pensar no titular dos dados. E, além disso, a gente tem hoje uma nova, vamos dizer, um novo movimento emergente, que é o da sociedade dos dados, né? A gente tem um momento de muita conectividade, de muita interação, de muita conexão, e a gente vive isso como o que se chama da era da informação, transitando agora para a era do compartilhamento e da imersão. Nas 3 últimas décadas, se a gente for observar, nós mudamos muito, né, nosso padrão de comportamento, né, nossa forma de se comunicar, de trabalhar, e isso vem, né, com um movimento emergente centrada também na era do cliente. E aí, o que a gente pode observar do século passado para cá é exatamente um modelo de reevolução ou de evolução com revolução, focado muito na forma de como a gente compartilha a informação, de como a gente lida com os dados, né? A gente escutou o Vladimir falar bastante sobre isso. E aí, isso é o que a gente diz, que estamos saindo da sociedade da informação para a sociedade dos dados. Então, essa era, hoje, que saímos da manufatura para hoje a era do cliente, é muito impulsionada pelas questões da tecnologia. Tá? Então, essa era, que nós saímos lá da década de 90, nós ouvimos na primeira palestra falar sobre Timberlake, né, que é o criador, considerado o pai da internet. E hoje a gente já tem aí uma ideia de internet web 3.0, né, que em breve nós vamos estar dialogando com ela. Então, isso é o que a gente chama de transição, né, da economia industrial ao longo dessas últimas décadas para a nossa atual economia, chamada economia dos dados ou economia digital, né? E o que seria essa ideia de era da informação, né? Essa transição? Primeiramente, é que a gente sai de um modelo de cultura material. Hoje, o próprio Felipe falou para a gente, né? Ele já não anda mais com dinheiro. Quem é que aqui anda com talão de cheque? Né? Ninguém. Hoje a gente tem o quê? Uma desmaterialização, uma desmonetização
né, uma forma, uma desburocratização. Hoje a gente já foi votar com o celular na mão, com o e-título, né? Isso é parte do nosso modelo de governo digital que a gente vive na corrente sanguínea, e a gente ainda estamos lidando com a fase do analógico para o digital. A gente tem revoluções muito teóricas e muito técnicas, mas também a gente viu no primeiro vídeo aí que já tem robozinhos, né, entregando o fast food, né? Então, tudo isso é um processo de mudança muito grande que a gente vive na nossa atual sociedade, que é o que a gente tem como sociedade dos dados. E, mais especificamente, a gente vive também uma mudança na forma como a gente lida com informações, com os dados e com a nossa forma de trabalho, de se comunicar também, que é o que a gente hoje já considera como a era da conectividade, a era da conexão e agora a era da imersão, que em breve o próprio metaverso vai entrar de forma muito forte nos nossos negócios e na nossa forma de ver o mundo, né? Então, é uma banda larga, que agora com a 5G a gente já consegue ter aí uma expansão muito grande da internet. A gente tem tecnologias disruptivas, todo mundo fala da inteligência artificial, só que a gente também não percebe se ela é benéfica ou não, mas a gente tem ela, né? Quando a gente fala com a Alexa, a gente está falando com a inteligência artificial, né? A gente tem uma expansão muito grande, todo mundo aqui está conectado, todo mundo está tirando foto, cada vez mais os celulares estão, né, mais inteligentes, e isso é o que a gente chama de uma revolução digital dessa era que a gente vive, né? Além disso, as telecomunicações, a gente mudou muito a forma, inclusive a velocidade da internet, quando ela nasceu lá em 90, para hoje a gente tem um modelo de comunicação e de informação muito forte. E, mais recentemente, a gente vai ter aí o Web 3.0, já é uma realidade na Justiça, a Justiça 4.0. Hoje em dia, a gente já não tem praticamente, não se fabrica mais ou não se produz mais um processo judicial que não seja eletrônico. A gente tem Indústria 5.0, como a gente viu, os robôs substituindo parte do processo de industrialização. E o metaverso aí, com o avatar, já tem alguns artistas aí, né, como é o caso da Sabrina Sato, que já tem um avatar dela, e daqui a uns dias teremos o nosso também. E, com isso, a mudança de paradigmas de novos negócios, tá? Então, a ideia aqui era, primeiro, antes de falar de LGPD e cibersegurança, era a gente trazer esse recorte da sociedade dos dados para que a gente pudesse ter um pouquinho desse entendimento e fazer uma conexão com as palestras anteriores. E, mais fortemente, a gente tem uma mudança muito grande na forma como a gente se comunica, como eu já falei, e o comportamento humano diz isso, né, por si só, tá? Então, compartilhando, conectando e fazendo uma imersão, a gente está nessa nova era aqui. Nós não sabemos ainda como é que ela se comportará nos próximos anos, tá? E, com isso, a gente já entra um pouquinho na ideia de cibersegurança, né? De vulnerabilidade digital que esse mundo tecnológico nos traz. E por isso que a gente vive hoje um mundo de muita vulnerabilidade, muito vazamento de dados, né? Seja porque existem hackers cada vez mais inteligentes, seja porque nós ainda não estamos preparados para esse mundo digital, e esse mundo digital ele é bem traiçoeiro. Quem não já teve aqui um amigo ou foi vítima do seu Instagram hackeado, né? Quem não já teve o WhatsApp sendo invadido, né? Quais as empresas que já não sofreram algum ataque cibernético hoje se conta nos dedos, pelo contrário, não é isso? Então, hoje a gente tem tanto a vulnerabilidade organizacional, como a gente tem a nossa vulnerabilidade pessoal, né? E aqui alguns exemplos de empresas no mundo que já passaram por ataque cibernético. A ONU é um deles, prefeituras. Recentemente, nós tivemos o caso do DataSUS, no Ministério da Saúde, né, onde teve indisponível 3 sistemas, e um deles era o do coronavírus, outro era do DataSUS. Então, tudo isso demonstra para a gente a nossa vulnerabilidade digital e a forma como hoje o mundo está se comportando no meio digital. E por que eu trago um pouquinho disso, né? Eu trago a ideia de observarmos
as questões... o povo se empolgou aí, né? E aí, a gente vive um modelo também de invasão no mundo, e é porque, não só pela questão de o mercado estar muito voraz por dados, por informações, mas também porque a gente não sabe muito bem como tratar nem fechar as portas do mundo digital, né? Então, a gente tem, recentemente, não só a Renner, a H&M e outras empresas tiveram roubo de dados, e hoje isso é um mercado paralelo muito rentável. Recentemente, uma empresa pagou 6 milhões de euros pelo resgate dos seus dados, né, do seu banco de dados. Ou seja, a gente tem um excesso ou uma vulnerabilidade muito grande de hackers, de softwares vulneráveis, de aplicativos, do nosso celular, que muitas vezes a gente não consegue passar, fazer uma checagem de senhas. Acho que o Felipe colocou alguma coisa nisso, mas a ideia é que a gente entenda que todos nós temos uma vulnerabilidade e a gente precisa, minimamente, ter precauções com relação a essa questão tecnológica, né? E aí, a gente entra um pouquinho na ideia do que é cibersegurança, né? A ideia de que nós precisamos proteger nossos ativos de informação, os nossos dados pessoais, os nossos equipamentos. E quando a gente fala também de segurança, a gente não fala só de dispositivos tecnológicos, nem digitais. A gente fala também do próprio papel, né? Muitas vezes aquela mesa e aquela senha que a gente coloca de post-it no nosso computador é um risco, né? Que não é cibernético, mas é um risco analógico, concorda? Eu vou tirar férias e pego a minha senha e dou para o estagiário. Quem não já fez isso, né? Ou dou para o colega de lado para ele acessar o meu sistema, né? Muitas vezes eu saio para tomar um cafezinho ou ir no banheiro, como o Vladimir falou, e, de repente, alguém vai lá e dá uma fuçadinha no meu computador, né? Então, tudo isso são riscos, e a gente, quando fala de cibersegurança e de LGPD, a gente está falando de riscos. E aí, muitas dessas ameaças, elas podem ser naturais, né? Como é o caso de tsunami, terremotos, a gente viu um recentemente agora nos Estados Unidos, mas tem aqueles intencionais. É o roubo de senha, que a gente já falou, é a fraude, é o ataque cibernético. Tudo isso gera um grande risco e um grande potencial de vulnerabilidade na sua empresa, né? E aí a gente está falando, seja as vulnerabilidades internas ou externas, elas existem e elas podem chegar a trazer um grande prejuízo para a organização. E aí, o que é que a gente fala quando trata de gestão de risco dentro das questões de segurança? E é por isso que ainda vou chegar lá na LGPD. É porque a gente precisa entender sempre que, se existe uma ameaça, a gente pode ter um risco de incidente, né? A lei, na área de cibersegurança, diz incidente de segurança é toda aquela possibilidade de acontecer um fato ou um dano para uma determinada situação, uma determinada empresa, ou até mesmo para a nossa vida pessoal. Então, a gente vai sempre ter o risco e a probabilidade. O certo é que, como o brasileiro fecha a porta depois que é roubado, né, a gente não tem o hábito da prevenção. A gente está sempre apagando incêndio, na grande maioria. Então, a ideia é que a gente comece a alertar para os riscos que nós temos e as possibilidades de ameaça que esse mundo digital nos traz. E aí, eu entro um pouquinho, não sei se vocês já ouviram falar, Data Drive Economy. O que é isso, né? É o que hoje o mercado traz como economia orientada aos dados, né? E é por isso que existem tantas legislações e tantos dispositivos legais que é para começar a acompanhar esse mercado totalmente voltado hoje para vamos dizer, o tratamento, a coleta e a análise de dados, né? É um mercado extremamente rentável. E alguns economistas, né, espectadores de mercado e até autores dizem que a gente vive uma economia que talvez os dados sejam mais rentáveis do que o petróleo, né? Hoje a gente já considera dado
inclusive o dado pessoal, aquele dado que fala de nós, de cada um de nós, como uma commodity, né? Ou seja, é um valor de mercado que ainda não temos condições de mensurar, mas é considerado hoje o novo petróleo do século XXI. E por que isso, né? Porque os dados, quando eles são agrupados, o famoso Big Data, ele traz uma valoração, ele passa a ser um ativo de valor econômico. E aí, isso é o que o mercado chama, e a literatura nos traz como fenômeno do dataísmo, que é exatamente o uso dos dados para tomadas de decisões. É aquele perfil que nós deixamos como rastros quando a gente entra num site e deixa lá nossas preferências, né? É o monitoramento e a vigilância 24 horas que nós vivemos, seja por uma questão de segurança, seja porque são países que muitas vezes democraticamente acompanham o indivíduo, e a gente viu isso, né, principalmente na China, na Coreia do Sul, durante a pandemia, o monitoramento exacerbado em relação ao indivíduo. E aí, né, a ideia preliminar desse bate-papo é que a gente possa entender que, a partir dessa economia orientada aos dados, existe a necessidade de a gente proteger e a gente trazer aí alguns dispositivos legais para conter minimamente o mercado. Aqui é uma pesquisa que saiu recentemente do Comitê Nacional de Internet, que fala que cada 3 usuários brasileiros de internet se preocupa com seus dados pessoais, né? Quem é que ainda não parou para refletir quando a gente chega numa farmácia e alguém pede o nosso CPF, né? A gente já começa a dizer assim, será que eu dou ou não dou? Alguém liga para confirmar seus dados e você já não quer mais. Por quê? Porque a gente já entrou num botão vamos dizer, de preocupação, de percepção de risco que até então a gente não tinha, né? As redes sociais, elas nos dizem muito daquilo que a gente entregou de graça, que foram os nossos dados, o nosso perfil, né, nossas fotos, a nossa família. E isso hoje começou a ser uma grande preocupação mundial, né? E aí, 42% dos brasileiros são preocupados com o tratamento de seus dados, principalmente quando a gente faz compra na internet, né? E quando a gente tem, de alguma forma, baixa um aplicativo e que a gente precisa fornecer os nossos dados. Então, a pesquisa nos mostra que, de alguma forma, nós estamos perceptíveis aos riscos que esse mundo virtual hoje nos traz. E é isso que a economia orientada aos dados traz como impacto muito, muito forte aos nossos direitos individuais, aos direitos personalíssimos. Seja porque negócios são feitos a partir dos dados, seja porque as empresas, parte dos seus ativos hoje são de dados corporativos, dados financeiros, né, dados contábeis, mas também dados pessoais dos seus clientes e dos seus colaboradores também internos, tá? E aí, eu não sei se alguém já viu aqui o filme Privacidade Hackeada. Quem é que viu? Por favor, levanta o braço. Alguns poucos, então fica aí, série Netflix para o final de semana. Privacidade Hackeada é um documentário que surgiu a partir da eleição de 2016, as eleições americanas do Trump. E ele diz, ele manda uma mensagem, né, de como é que os negócios, a campanha eleitoral na época do Trump e como o mercado é voraz por dados pessoais. Eu não vou contar spoiler do filme, mas é só para a gente trazer aqui a reflexão de que existe por trás de cada usuário de internet um direito de personalidade, um direito de um indivíduo, né? E é por isso que os dados pessoais, a nossa privacidade, a nossa intimidade é considerado um direito fundamental da pessoa humana, né? É previsto na nossa Constituição brasileira e no mundo como um direito personalíssimo, onde você tem o direito de reivindicar, né, os seus direitos de personalidade e de intimidade e de privacidade. E agora, mais recentemente, também entrou no rol da nossa Constituição Federal a emenda constitucional que diz que os nossos dados pessoais são direitos personalíssimos, são direitos fundamentais.
E é por isso que a gente começa a prever, a fazer uma reflexão do que seriam esses dados, né, que tão valorosos se tornaram no mercado. E por isso que existe legislações específicas, exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, que traz esse ecossistema de que ela precisa proteger ou trazer segurança jurídica minimamente para o indivíduo, para o cidadão e para a cidadã brasileira, né? Vai sempre prevalecer a observação. Alguém mexeu aqui? Aqui está aparecendo desligado. É lá? Tá. E aí, a lei traz exatamente isso. Ela faz uma previsão e uma forma de como as organizações tratam seus dados pessoais, né? E aí, eu não vou entrar aqui nos detalhes mais jurídicos, legais, mas é só para vocês saberem quem é que já começou a trabalhar na organização com a LGPD. Levanta o braço. Pouquíssimas pessoas, né? Então, a lei ela é de 2018, entrou em vigência em 2020, né? Teve suas sanções homologadas em 2021 e hoje ela está em plena vigência. E diz o quê para a gente? Que todas as organizações, sejam elas públicas e privadas, precisam entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Tá? Vou correr um pouquinho. Aqui já apagou aqui, depois você... E aí, na grande maioria das vezes, quando a gente fala da LGPD, a gente sempre vê essa ponta do iceberg, né? A gente vê que, se eu for lá no meu site e colocar uma política de cookies, tá, beleza, eu estou em compliance. Se eu for, né, ou no máximo eu faço um ajuste nos meus contratos, nos contratos contábeis dos funcionários de vocês, e aí eu também vou nomear alguém internamente ou contratar uma empresa para ser encarregado de dados. Essa é a nossa visão ainda muito limitada e preliminar do que seria uma empresa em compliance com a LGPD, né? E aí a gente vê que a lei traz 10 capítulos, eu não vou entrar em detalhes, óbvio, mas a ideia é que a gente comece a perceber que a LGPD é uma lei multidisciplinar, exige necessariamente que pessoas, equipe e toda a organização esteja apta à sua adequação. Né? E é por isso que, por ela ser multidisciplinar, eu vou ter pessoas do jurídico, eu vou ter pessoas da tecnologia, pessoas de negócio, para trabalhar as questões de tratamento de dados, né? E o que é que nós fazemos com esses dados. E aí, o que é que a lei traz, de forma muito simplista, como dado pessoal? É aquele dado que, de alguma forma, identifica o Mateus, seja forma direta ou indireta. Né? Ou seja, eu tenho o nome dele completo, eu tenho o CPF e eu tenho o endereço. Então, eu já tenho um perfil que eu posso ir bater na casa dele e identificar ele de forma direta. Mas eu tenho também aquele perfil de que, quando eu junto e agrupo dados, eu chego até a pessoa. Ou seja, eu posso ser revelado através do meu próprio CPF. Quem é que usa o Pix aqui, com o CPF como Pix? A maioria, né? Uhum. É uma forma de lhe identificar diretamente, não é? Se eu junto o seu Pix com mais um dado seu, eu chego até a Renata. Tá? E aí, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas, por exemplo, a própria localização do nosso GPS, a localização do nosso IP, revela muito sobre nós. Tá? Então, comecem a ver se o GPS do celular está ligado 24 horas, porque você está deixando seu rastro digital por onde você passa. Se alguém monitorar o seu GPS, vai chegar até você. Tá? Então, o que é que a lei diz? Diz que dados pessoais são todos esses rol, vamos dizer, esse rol de elementos que caracterizam uma pessoa. Nome, CPF, data de nascimento e mais alguns perfis de transações, por exemplo, na internet. E dados pessoais sensíveis são aqueles que, de alguma forma, trazem um alto potencial de risco, como opinião política, né? A gente está num momento de eleição, como convicção religiosa, ou até mesmo aqueles dados biométricos. Então, a gente começa a analisar que, para que é que eu vou ter a coleta de dados biométricos, por exemplo, numa academia?
Para eu entrar na academia, eu preciso necessariamente botar a minha digital? Ou apenas com um cartão, com um cadastro, eu posso fazer meu acesso? Então, a lei começa a trazer aí para a gente uma reflexão de que nem todos os dados que são solicitados, eles são legítimos, eles têm um propósito definido. E por isso que a gente precisa começar a analisar o tratamento de dados, inclusive dentro da contabilidade. Ou seja, todos esses dados que eu compartilho através dos meus documentos ou dos sistemas em que a gente lida, a gente precisa agora analisar se todos esses são realmente necessários de serem coletados. Ou seja, vocês têm aí no radar de vocês, dentro das atividades de negócio de vocês, né, o tratamento de contra-cheque, de documentação financeira, de extratos bancários. Então, para todas essas coletas, vamos dizer, de dados, de informações, eu agora preciso ter uma base legal para alicerçar o tratamento de dados. Isso vale para uma empresa, um escritório de contabilidade apenas com o contador, se ele for um MEI, se ele for um empresário individual, independente do tamanho, você vai ter que começar a analisar qual é a base legal e quais são os dados que vocês estão coletando, sejam em grande quantidade ou apenas para o propósito do negócio de vocês. Mas a ideia é que a gente comece a minimizar, né? A lei diz assim, o princípio da minimização, quanto menos eu coleto, menor é o meu risco. Tá? E aqui também fica um recado que a LGPD ela não trata dados de empresa, de pessoa jurídica, ela é apenas de pessoas físicas e também de pessoas naturais, que isso quer dizer que são pessoas vivas. Se você for reivindicar algum tipo de dano pelo uso indevido dos dados pessoais de pessoa morta, é outro direito, é outro ramo do direito que não é o da LGPD. E aqui a gente tem o tratamento de dados, e a lei fala que tratar dados é desde a coleta, o processamento. Se você gerou um aplicativo na sua empresa, e esse aplicativo coleta dados, você está fazendo tratamento de dados pessoais, e você precisa se restabelecer no sentido de ter políticas internas, de pensar como é que você guarda esses dados, como é que você coleta e como você elimina, né? E aí também vocês têm, muitas vezes, inclusive para imposto de renda, né, a coleta de dados também de dependentes, de crianças e adolescentes. Então, a lei traz também um disciplinamento muito restrito e muito necessário para dados de crianças e adolescentes. E não sei se vocês viram o caso dessa atriz, né, que foi tratamento de dados que teve uma violação, que é o caso de Clara Castanho, né? Aqui nós tivemos duas situações que a gente pode analisar. Uma delas é que houve um vazamento de informações, né, de sigilo profissional dentro do hospital, e o outro é que houve claramente uma invasão da privacidade, da intimidade da atriz, né? E isso dentro da lei, não só pelas questões de vazamento de dados, mas também por dano moral, ela é possível recorrer com relação a esse tipo de crime. E aí, aqui, não é só pelo fato da enfermeira ter feito o vazamento dos dados, é porque o hospital, e aí pela lei ele diz assim, quem é detentor dos dados pessoais dessa empresa é o controlador, nesse caso é o hospital. Cabe ao controlador cuidar e tratar e dar as condições necessárias para que esses dados não possam ser vazados, por exemplo, né? Então, a responsabilidade civil e até penal vai recair em relação ao controlador. E aí vale um recado para os escritórios de contabilidade, né, para quem lida com os dados e com documentação pessoal de muitos clientes. Cabe a vocês cuidarem para que essa coleta, que esses documentos, eles estejam assegurados minimamente para que não haja nenhum tipo de vazamento de dados por parte de um ex-funcionário ou porque houve, já teve casos de clientes meus que mandou um envelope pelo office boy
pelo motoboy, e esse envelope foi perdido, isso é considerado um vazamento, uma violação de dados. Teve o caso também de ser entregue documentos de demonstrativo financeiro ou de imposto de renda para a mulher que estava se divorciando do marido, então ela conseguiu ter acesso à informação privilegiada dele. Então, a gente vai começando a perceber que esse tipo de comportamento nem sempre é só para uma violação cibernética, é também por conta de uma conduta humana, uma conduta ética que precisa ser cuidada no bojo da organização. Aqui é outro caso que também foi pedido resgate e foram colocados mais de 300 perfis de crianças e adolescentes na Dark Web, que é a rede obscura da internet, e esse banco de dados foi negociado para pessoas que lidam com crimes de pedofilia. Então, a gente vai vendo que cada comportamento humano pode gerar um alto risco e um impacto muito grande no indivíduo e na sociedade. Tá? E aqui eu vou passando um pouquinho para que a gente comece a entender que a lei veio para trazer o mínimo de segurança jurídica, de garantir que a gente possa ter a privacidade, né, o segredo, o sigilo minimamente garantido quando a gente faz um projeto de adequação. E aí a lei traz que existem alguns princípios que devem ser observados, a exemplo da finalidade, só se pode coletar dados com um propósito e uma finalidade específica, né? Não se usa mais a ideia ou não se vai mais ter o comportamento de tratar dados e deixar lá um banco de dados de 20, 30 anos que você não vai mais ter finalidade nem propósito para ele. Então, a lei traz 10 princípios basilares, não vou entrar em grandes detalhes, mas para que a gente comece a perceber que existe responsabilização, existe a necessidade de accountability, existe a obrigatoriedade da organização, e isso vale para todas as empresas contábeis, da transparência para com o cliente, com o indivíduo. Tá? E aqui também as 10 bases legais que a lei traz, que é bem importante para vocês, que é aquela forma, quais são as hipóteses em que eu posso tratar dados. Só pode ter tratamento de dados em cima de 10 hipóteses. Uma delas vocês vão ter que escolher. Na grande maioria, no caso da contabilidade, vai ser execução de contrato, né, vai ser interesse legítimo ou uma obrigação legal. Vocês compartilham dados com a Receita Federal, vocês estão cumprindo uma obrigação legal. Vocês compartilham dados com a E-Social, vocês estão cumprindo uma obrigação legal. Então, vocês precisam se fundamentar com relação a isso. Tá? E aí, né, o tratamento de dados é todo esse processo que a gente faz a partir do que a gente coleta, do que a gente elimina. Se eu mando um e-mail, eu estou compartilhando. Se eu faço um compartilhamento no E-Social, por exemplo, eu estou fazendo tratamento de dados. E é por isso que a gente precisa entrar em compliance. Aqui é só mais para ilustrar que, do jeito que a gente tem a documentação, né, a gente hoje tem uma granularidade de pensar ciclo de vida de forma a entender que eu coleto, eu processo, eu registro e eu preciso, em algum momento, eliminar. Pode ser que alguns documentos nos arquivos de vocês tenham que passar 30 anos, 50 anos, 90 anos, né, a temporalidade legal. Mas, necessariamente, vocês vão precisar estabelecer políticas para lidar com esse ciclo de vida. Tá? E aqui, um adendo muito importante que está na lei, lá, que fala dos direitos dos titulares. Todos nós somos titulares de dados, seja porque nós somos um servidor, seja porque somos um cliente da farmácia, e aí a lei diz assim, eu preciso ser ostensivo na comunicação, eu preciso ter uma política interna que estabeleça a gestão da privacidade dos dados pessoais dentro da organização. Mesmo sendo um MEI, mesmo sendo um empresário individual, seja um contador individual, trator dados, vai precisar entrar em compliance. Minimamente ter uma política de privacidade. Se você tiver um site, você tem que colocar lá como é que você faz o tratamento de dados pessoais da sua organização. Se você tem um site que coleta cookies, você precisa ter uma política de cookies. E por aí você vai entrando nesse processo de adequação. E com relação,
né, ao que a lei diz sobre as medidas técnicas e tecnológicas e organizacionais em relação ao grande guarda-chuva da cibersegurança. A gente faz um recorte para entender que cibersegurança é um grande guarda-chuva, onde lida com toda essa parte de ações de rede, de internet, de conexões, mas a gente, na LGPD, a gente faz um recorte para tratar muito mais de segurança da informação, né? E é isso, desculpa. E aí a gente vai sempre olhar, né, riscos, ameaças e vulnerabilidades, seja no nosso âmbito pessoal ou organizacional, e vai pensar que a gente precisa prover segurança e proteção, né? E aí, esse grande guarda-chuva é para entender que cada ativo de vocês dentro da organização, software, hardware, computador, aplicativo, pendrive, tudo isso precisa passar por uma análise, um mapeamento, e depois vocês vão fazer as adequações dentro de cada estabelecimento, né? O que a gente chama do compliance. Aqui é uma pesquisa que foi feita, e aí com os usuários e clientes que dizem que a gente precisa garantir maior confiança, maior segurança, tratamento seguro dos dados, porque o mercado está começando a cobrar sobre isso, né? Então, a gente tem que garantir o nosso negócio, mas também agora a gente tem a obrigatoriedade para trazer maior segurança e dar, né, comunicação a tudo isso que a gente faz na nossa organização. Na primeira palestra, a gente viu, né, que nós temos uma obrigatoriedade muito mais hoje com o cliente, pensar no cliente do que no próprio negócio interno. A gente começa a pensar no titular dos dados a partir dessa percepção de que a gente precisa trazer segurança jurídica e de tecnologia para eles. Até parece utópico, né? Porque, de alguma forma, a gente tem tanta vulnerabilidade, tanta facilidade tecnológica que realmente fica difícil, às vezes, garantir minimamente essas questões que a gente tem. Mas a lei traz aí, nos artigos 46 a 52, a 50, a necessidade de estabelecer algumas medidas técnicas, seja porque a gente precisa garantir, por exemplo, conscientização e treinamento, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa garantir algumas medidas, né? A gente sempre diz, quando está fazendo um projeto de compliance, que mesa limpa. Quanto menos papel em cima da nossa mesa, menor é o nosso risco, né? Quanto menos informações a gente coloque nas nossas redes sociais pessoais, menor é o risco. Então, a gente vai começando a entrar num processo de cultura de privacidade. E aí, a lei traz isso de forma muito clara. A gente precisa estabelecer medidas técnicas de segurança da informação, tá? E aí, volta aquela figurinha. Então, se eu começo a trabalhar a minha ameaça, e é por isso que a LGPD ela é multidisciplinar, porque ela traz exatamente a necessidade de contermos os riscos, diminuir as possibilidades de ameaça, para que a gente possa garantir um pouco de segurança jurídica. E aí a lei é muito clara em relação a isso. Cada violação de dados pode acarretar uma notificação para vocês. Mandou um e-mail errado, mandou um e-mail para o grupo errado, forneceu um banco de dados para outra empresa que não é a finalidade dela, né? Precisa começar a cuidar da forma como a gente se comporta dentro da organização. E uma das formas é a gente realmente trabalhar a conscientização. Existem algumas legislações, e aí a própria ABNT e a NBR, as ISOs, né, família ISO, que traz também aí uma interface de quais as políticas a gente tem que ter para estabelecer um processo de adequação, tá? E aqui é muito comum também para a área de vocês, um pouco de trazer essa autenticidade, trazer a questão da integridade das informações. Então, vocês também têm que garantir isso a partir de agora, né? Considerando aí as medidas obrigatórias. Aqui é um caso real, né, de um escritório de contabilidade, não posso dizer o nome, mas aqui é um escritório de contabilidade que já está em compliance, em Natal,
E aí você vai vendo que eles têm todas as medidas de segurança, por exemplo, normas de backup, normas de acesso remoto. Se você vai entrar no computador do cliente, você precisa ter normas, normas de utilização de e-mail corporativo, né? Existem muitos casos de vazamento, de violação de dados, de ex-funcionários que usam o e-mail corporativo e começam a entrar em contato com o cliente depois que sai da empresa. Então, existe necessidade mínima para a gente estabelecer aqui políticas internas que vão garantir, né, segurança operacional, segurança de rede, a segurança nas nuvens. A empresa, geralmente a gente diz assim, eu coloquei todo o meu data center está nas nuvens, né? Mas eu estou lá, eu contratei a nuvem e o data center da Amazon. Você está fazendo transferência internacional de dados, né? E por isso que você vai precisar estabelecer minimamente as suas políticas, tá? E não menos importante a educação do usuário final. A gente precisa começar a trabalhar realmente capacitação, educação para esse mundo digital em que a gente vive. E aqui, outro recado que a lei traz para a gente é controlador e operador, né? Se nós coletamos dados, como eu já falei, você é o controlador, pode ser qualquer escritório de contabilidade, do menor ao maior, ele é um controlador de dados, e a outra ponta é um operador. É aquele fornecedor que vocês mandam, né? Informações de entrega, de logística, o próprio mototáxi que faz a ida e a volta de documentos no envelope. Então, tudo isso é considerado hoje um operador e você precisa saber se ele está apto também a lidar com as informações que você trata. E o outro agente, ou, no mínimo, o outro profissional exigido hoje no mercado também, não sei se vocês sabem, hoje o encarregado de dados é considerado pela Classificação Brasileira do Trabalho um novo profissional de mercado, que é o profissional de privacidade de dados, que exige minimamente que você tenha na sua organização um profissional responsável para a gestão de dados pessoais. E aqui, né, no caso de vocês, na grande maioria, vocês são operadores. Alguém delega para vocês o tratamento de dados. Às vezes, você é controlador, porque você faz o tratamento, por exemplo, dos seus funcionários, mas você, na maioria das vezes, é operador e precisa, né, estar ligado nas responsabilidades. Já estou terminando, viu, Matheus? Tá. E aí, mais recentemente, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é como se fosse uma agência, uma agência reguladora, é como a Anatel, né, para a área de energia. A gente tem a ANPD para a área de proteção de dados desde 2020. E aí, agora, ela estabeleceu uma audiência pública, que teve mais de 2.500 contribuições, para dizer que, a partir de agora, a gente também vai começar a multar as empresas que não estão em aderência com a LGPD. Né? E as sanções podem variar até 2% do faturamento de vocês. Então, a gente tem algumas sanções previstas de advertência, de publicização e de eliminação também, por exemplo, de um banco de dados. Imagine um vazamento de dados numa empresa de e-commerce. E aí a ANPD manda suspender a operação por 6 meses. Então, ela quebra, né? Porque se ela só lida com o negócio dela é venda online, se ela para a operação, ela quebra. E aí, provavelmente, ainda esse ano, a gente começa a instituir a forma monetária e financeira de aplicar as sanções a partir da LGPD. E as multas podem variar até 50 milhões por cada incidente. Recentemente, quem ouviu falar da Renner? A Renner teve um ataque cibernético, né? Mais de 2 milhões de clientes foram afetados. Como ela teve uma vulnerabilidade muito grande no parque tecnológico dela. E aí, ela acabou que não teve como ela entrar em contato com todos os clientes, então ela teve que publicizar esse incidente de segurança e ela teve que ser obrigada a entrar em compliance, contratou mais de 20 profissionais. No outro dia, já tinha lá no LinkedIn, né, informações para profissionais da área de tecnologia.
Então, a lei diz também que qualquer dano causado a um titular dos dados, você, enquanto controlador, a empresa responde por dano moral, patrimonial, coletivo ou individual. Isso quer dizer que, quando a multa vier, ela não vai alisar ninguém. Ela vai bater forte, porque nós já temos uma multa, já temos uma lei em vigência desde 2018. Tá? Então, a gente já tem ações judiciais circulando no Brasil há muito tempo. 10 minutos, já estou terminando. Penúltimo slide. E aí, a gente diz que garantir os meios de assegurar a privacidade, você só consegue fazer instalando minimamente um programa de governança em privacidade e proteção de dados. Quando vocês ouvirem, muitos de vocês provavelmente já ouviram falar do projeto de adequação e de implementação LGPD, a gente está falando de uma nova forma de gerir nossos dados e o tratamento de informações dentro da nossa organização. A gente tem a necessidade de estabelecer medidas administrativas e tecnológicas. Por exemplo, a gente precisa, muitas vezes, rever os contratos com os nossos funcionários. A gente hoje, durante a pandemia agora, a gente tem um uso muito grande de videoconferência, né? E aí a gente tem o quê ali na videoconferência? Quem é que arrisca o palpite? A gente coleta o quê? A gente coleta imagem, né? E aí o contrato do funcionário não foi pensado para fornecer, além dos dados dele de RG, CPF, a imagem, né? A gente tem hoje uma coleta, às vezes chegamos num estabelecimento, nós temos uma coleta de reconhecimento facial. Então, tudo isso precisa entrar em conformidade com a lei, através de, muitas vezes, um termo de consentimento, um termo de uso. A gente vai, às vezes, numa portaria, as pessoas precisam, né, fornecer seus dados para entrar no estabelecimento, então aquela portaria precisa estar em compliance, ou seja, todos aqueles funcionários precisam, no mínimo, ter um termo de sigilo, e aí é o que a gente chama de medidas administrativas, além de todas as outras. E um plano de adequação é o famoso PDCA, que a gente já conhece na administração. Planejar, desenvolver, checar e reavaliar com auditoria. Então, vocês não é novidade. O projeto de adequação LGPD e de cibersegurança, ele vai passar minimamente por uma adequação, que é um planejamento estratégico dentro da própria organização, né? E aí, minimamente, a gente vai dar uma característica de eticidade, de integridade dentro da organização. E aí, né, aquele iceberg ele começou a ficar maior. Então, é muito mais, não é para assustar, tá, gente? O Vladimir, né, da primeira palestra, disse que vocês iam ficar sem dormir hoje, né? Preocupados com a inovação. Eu acho que agora piorou, né? Quando você olha e diz assim, eu preciso fazer tudo isso para fazer uma adequação do projeto de LGPD, é que, na verdade, a gente está instalando uma nova cultura de privacidade, né? A gente vai realmente precisar fazer planejamento, adotar instrumentos, a gente vai ter prazos, né? Quando um titular dos dados entrar em contato com a organização de vocês, vocês têm 15 dias para responder a ele, e dar a resposta 15 dias é muito pouco, dependendo da forma de gestão e dos processos de trabalho da organização. Então, a gente tem aí realmente uma necessidade de prover um planejamento para discutir minimamente, né, cada etapa dessa de um projeto de adequação. Então, o iceberg é muito mais profundo do que possamos imaginar. E isso é o que a gente chama de compliance, de conformidade legal, de conformidade documental, porque a gente vai precisar mexer nos nossos instrumentos jurídicos, nos nossos contratos, nas nossas políticas internas. Nós precisamos realmente entrar em conformidade, tá? E aí, isso é o que as organizações precisam fazer. Desenvolver uma cultura de privacidade hoje, de proteção de dados, que não é uma realidade, eu não falei aqui das questões históricas, mas a gente tem aí, né, um processo de legislações no mundo há mais de 50 anos falando de privacidade. No Brasil, a gente ainda está bebê, né? Estamos ainda incipientes quando a gente fala de política de privacidade, mas isso já é uma realidade mundial, inclusive na comunidade europeia. Tá? Então, finaliza aqui, Matheus. Eu acho que eu venci o tempo, né?
Mas, quem tiver interesse, as redes sociais, e tem canal do YouTube, do Instagram, o Instituto Adriana Carla, estou sempre à disposição. Muito obrigada.